Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida. Boa nova em nossa vida para o 26º domingo do tempo comum. 1º de outubro, primeiro domingo do mês de outubro. Em outubro, lembramos de um modo muito especial as missões. Falamos do mês missionário. E neste 26º domingo do tempo comum, temos um texto de Mateus para a nossa vida, para a nossa reflexão. Trata-se do capítulo 21, versículo 28 a 32. Quem é quem na justiça do reino? Veremos nesta parábola, que é uma parábola exclusiva do Evangelho de Mateus. Só encontramos esta parábola no Evangelho de Mateus. Portanto, no ano A, fazemos esta leitura da parábola dos dois filhos. Os dois filhos que Jesus dirige a eles. Mateus 21, 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou trabalhar na vinha. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Meditamos esta bela parábola, onde finaliza com a afirmação de Jesus: os publicanos e as prostitutas creram em Jesus. Diante dos 2 grupos, esses 2 filhos, que representam então 2 classes, aquela classe que, ao receber a proposta, ela disse: sim, senhor, mas não vai. E por outro lado, temos o outro grupo que diz não, mas para refletir e retoma o seu não e vai fazer a vontade do Pai. Portanto, neste domingo, nós teremos esta oportunidade única de refletirmos sobre nossa caminhada segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Esta leitura, esta parábola, nos ajuda a fazer a integração da nossa fé com a nossa vida. Fé e vida devem caminhar juntos para que o nosso sim, a nossa fé católica, se torne um verdadeiro sim a cada dia, um verdadeiro sim aos apelos da sociedade, aos apelos de Deus. Cumpriremos assim a vontade de Deus, que é para que todos tenham vida. Nossa vida deve sempre gerar vida. Nosso sim deve ser sempre um sim verdadeiro, que nosso não seja também um não à morte e um sim à vida.
que as palavras que saem de nossos lábios, que as nossas pregações, que as nossas atitudes sejam idênticas às nossas palavras, pois assim teremos aquilo que Deus quer, um sim verdadeiro, um sim para a vida. Jesus Cristo não foi um sim hoje e um não amanhã. Jesus Cristo foi sempre um sim para aqueles que nele abraçaram a sua vida e o seguiram. Sim à vida, sim é o que Jesus quer para todos. Que cada religião possa buscar este sim à verdade, este caminho que é Jesus. Nós poderemos ver então que a religião das aparências e a religião da responsabilidade é uma vertente muito particular para refletirmos no dia de hoje. É preciso trabalhar com a verdade, é preciso trabalhar em prol da vida, em prol do caminho que é Jesus. Entraremos neste caminho, pois esta parábola nos conduz a isso, nos conduz a refletirmos sobre nossas falas, para agirmos em ações concretas em prol da vida. É interessante percebermos a caminhada das parábolas do reino que o Evangelho de Mateus vem trazendo para as nossas reflexões. E aqui já encontramos Jesus ensinando através desta parábola já em Jerusalém. Jesus se encontra no templo com os fariseus, com os doutores, os conhecedores da lei. Jesus se encontra bem próximo do poder político, do poder econômico, do poder ideológico daquela época. Jesus encontra com aquele grupo que muitas vezes tem palavras bonitas e não tem ações concretas. Jesus encontra com aqueles que suas ações não são aprovadas pela sociedade. São aqueles excluídos, os cobradores de impostos e as prostitutas. Portanto, é notável nesse texto as duas classes. Uma classe excluída, outra classe considerável. Os fariseus e os escribas, eles próprios dividiam essas classes. Dividia a sociedade em classes, onde um grupo era considerado os salvos, os santos, e outros eram considerados os excluídos, os pecadores. E a maioria do povo estava nessa segunda classe. A classe eleita, a classe considerada eleita, era a minoria, aqueles que conheciam e pregavam as leis, enquanto que a classe dos pecadores era a maioria, era o que representavam a sociedade excluída, não considerada. E Jesus, ele coloca esta posição dos dois filhos, mostrando essas duas classes existentes na sua época, que muitas vezes não é diferente no nosso dia a dia. E Jesus coloca que a vinha é como se fosse o reino dos céus. E o reino dos céus é para todos. Basta acolher a proposta de vida que Jesus vem sempre dando na sua caminhada. E esse dono do reino é o próprio Deus. E quem convida é o próprio Deus. E esta possibilidade de adentrar no reino de Deus é para todas as classes. Jesus não exclui nenhuma classe, mas ele dá oportunidade. Portanto, nesses dois tipos de pessoas, de classes que Jesus
destaca nesta parábola são aqueles mais excluídos na sociedade do tempo de Jesus: as prostitutas e os cobradores de impostos. Eram consideradas aqueles que não faziam parte das pessoas que seriam salvas, porque eram grandes pecadores, eram pecadores públicos. Todas as pessoas os excluíam. E Jesus se dirige a essas pessoas. E, portanto, o texto de hoje vai terminar dizendo: mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Creram e mudaram de vida. A importância de uma fé e de uma vida. A importância do processo da conversão que todos nós precisamos, porque todos nós somos hoje pecadores. Mas todos nós somos hoje convidados e convidadas a sermos santos e santas, como o Pai do céu é santo, a sermos perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Portanto, fica aí, neste 26º domingo do tempo comum, este convite. Convite à conversão, convite a fazer a vontade do Pai, a fazer e viver a proposta do reino de Deus, que é para todos. Que possamos acolher as parábolas do reino, que são parábolas para a nossa vida plena.